graça, eu nunca acerto. A graça e a paz e a misericórdia do Senhor. Misericórdia sobre as nossas vidas, amém? Vamos tomar o assento. Eu não vou dirigir hoje não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Eu só tenho que achar um negócio aqui. Deixa eu achar um negócio aqui bem rapidinho. Amém, igreja? Quem ainda tiver que tomar assento, sente. Nós estamos hoje felizes com a presença de todos aqui, né? Alguns irmãos nos visitando, mas a parte da direção eu vou deixar. Está funcionando? Eu vou deixar com o pastor. Mas hoje é um dia muito especial. Eu vou falar a verdade para vocês, eu nem sabia. Eu descobri de manhã que hoje é o dia do pastor. Assim, vou falar a verdade, eu não sabia mesmo. Eu não atento para essas datas. Aí alguém mandou um parabéns para o meu marido, eu descobri que hoje era o dia do pastor, né? Então, eu gostaria que o pastor Marcos, cadê o pastor Marcos? Ah, foi na farmácia. Eu vou ler um poema, tá? Em homenagem ao nosso pastor e a todos os pastores que vêm aqui na nossa igreja. Esse poema, o nome dele é Escolhido, e quem escreveu foi Mirtes Matias. E diz assim: Jesus chegou e disse ao adolescente: ama-me. E o adolescente respondeu: sim, Senhor. E se foi preparar para apacentar as ovelhas. Estudou, trabalhou, se aplicou, renunciou, orou. Muita oração. E mãos se erguem sobre a cabeça do moço ajoelhado. Deus te faça pastor. E então as mãos jovens se estendem pela primeira vez. O amor de Deus o Pai, a graça de Deus Filho. Ministro de Deus Pai, a graça de Deus Filho. Ministro do Evangelho pela graça de Deus Filho. E prosseguirá assim. Estudou, trabalhou e renunciou. A busca incessante da 100ª ovelha. Oração, muita oração. Até entregar sem máculas e cicatrizes as ovelhas que o pastor supremo lhe entregou para guardar. E o mundo não entende por que ele esquece as ofensas. Perdoa sempre, ama demais. Não entende porque não sabe que um dia, muito antes de se tornar pastor, Jesus perguntou a um adolescente: ama-me? E ele responderá simplesmente: sim, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Paulo, do pastor Marcos, do pastor Cláudio, que hoje não pôde estar aqui. E quando eu li esse poema, eu não canso, irmãos, e eu não vou cansar até que o dia que Jesus me levar, porque eu sei que isso não vai mudar. Meu esposo é assim, de falar bem dele. Falo porque ele é assim, ele perdoa muito rápido, ele esquece mesmo as ofensas. E ele me chama a atenção por isso. Cris, não guarda. Cris, não guarda. E ele ama. Isso eu posso falar porque eu vejo isso na vida dele. Então, que Deus abençoe, pastor Paulo, que Deus abençoe, pastor Marcos. Queria que vocês levantassem e vou pedir para o irmão Ruberley estar vindo orar pelos pastores. Graças e paz, irmãos. Pedi para o pastor Paulo vir aqui no púlpito, por gentileza. Pastor Marcos. Queridos, estende as mãos para eles aqui, abençoar, né? Ele é o que cuida. Às vezes nós temos problemas, falamos dos nossos problemas para eles, choramos. E às vezes eles têm mais problemas do que nós. Ele carrega todos os problemas nossos, né? Às vezes nós estamos aflitos,
às vezes nós estamos doentes, e às vezes nós pensamos que os pastores são super-heróis. Não tem doença, não tem dificuldades financeiras, não tem dificuldades na família. Eu pensava desse jeito. Mas quando eu comecei a aprender do Evangelho, eles necessitam das nossas orações, muito mais do que nós, porque Ele cuida de ovelhas, e nós somos ovelhas, e às vezes nós somos ovelhas rebeldes, ovelhas doentes, e às vezes aquelas ovelhas carinhosas, né? Que Deus possa estar abençoando eles, dando saúde, compreensão, que nós possamos orar cada dia mais por eles. Amém? Vamos orar? Pai querido, estamos na tua presença. Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Paulo, pela vida do pastor Marcos. Pai, cubra com o teu sangue. Pai, há vários pastores doentes, ó Pai, às vezes internados, Senhor, na UTI com Covid ali, Senhor, na beira da morte. Oh Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Cubra com o teu sangue a sua família, ó Pai, que eles possam realmente ser do Senhor, que eles possam prestar culto a Ti, Senhor. Guarda eles, ó Deus, guarda a família, guarda, Senhor, as ovelhas, Senhor, que eles possam, Senhor, te louvar e te engrandecer, ó Pai, que eles possam receber a bênção do Senhor. Oh Jesus, eu quero agradecer pela vida deles, ó Pai. Pai, tem uns que perderam a vida, Senhor, não só aqui no Brasil, mas como missionários, ó Deus. Pai querido, países hostis, e eles dando a vida, Senhor, para pregar o teu evangelho. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela vida deles, pela nossa vida, e que nós possamos ser ovelhas, Pai querido, do seu pasto, Pai. Que nós possamos, Senhor, gerar ovelhas, ó Pai, e que eles possam cuidar, Senhor, com carinho, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela família deles, e que tu, Senhor, possa estar derramando a tua unção sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero primeiramente agradecer essa singela, mas significativa homenagem, porque os menores frascos eles possuem os melhores perfumes. Então, muitas vezes, as homenagens são singelas, mas são sinceras, são de coração. Eu louvo a Deus pela seja minha esposa, pelos irmãos, pelo carinho que os irmãos têm tido conosco. Em tão pouco tempo de convivência, nós estamos sendo acolhidos por vocês, nós sentimos parte dessa igreja, aqui somos parte da família de vocês e vocês são parte da nossa vida. Temos algumas intenções que a igreja adiantou no domingo passado, já temos sondado a terra. Temos sondado a terra, meu irmão. A nossa intenção, nosso coração tem sido inclinado para vir morar para cá nesse bairro, morar aqui nesse local. Então, nós temos hoje sondado a terra, hoje levantado alguns lugares, e estamos esperando a direção de Deus, o que Deus vai fazer com as nossas vidas, e nós queremos andar nos passos do Senhor. Amém, queridos? Meus amados, eu pedi a você que abrisse sua Bíblia, por favor, no Salmo 147. É um salmo de louvor ao nosso Deus, meus amados. Mesmo assentados, mas em total atitude de reverência. Vamos acompanhar essa leitura, meus amados. Que diz assim o salmista, declamando: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores a nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de corações quebrantados
e lhe pensa as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as toda pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com ímpeto em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve a Jerusalém ao Senhor, louve Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste aos seus frios? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Queridos, o salmista, ele chama a congregação a celebrar ao nome de Deus. E, meus amados, ele coloca uma lista de motivações, de motivos, para que toda aquela congregação, toda aquela nação, ela possa louvar ao nome de Deus. Um Deus que nos dá segurança, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que provê, o Deus que livra, o Deus que salva. Queridos, são motivos que nós podemos hoje, também nesse momento, olhar para esse salmo e começar a nos identificarmos com ele. Ver aqui o chamado do salmista e também nos sentimos convocados por ele para poder louvar o nome do Senhor. Porque, meus amados, Deus tem feito milagre nesse lugar. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. E nós podemos dizer assim, o Deus Todo-Poderoso tem lembrado de cada um de nós. Queridos, eu tenho falado com a Cris, nós temos que marcar aqui um culto nesse lugar, um culto de testemunho do que o Senhor tem feito. Querido, Deus tem aberto porta de empregos. Deus tem curado nesse lugar, meus amados. O Senhor tem sido gracioso com nossas vidas. E nós podemos aqui nessa noite nos sentimos convocados para poder também louvar ao Senhor, porque Ele é bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aplaudir como gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na tua casa, na sua vida, na sua história, o resgate, os milagres que o Senhor tem feito na tua família. Assim é o nosso Deus. E queridos, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Eu quero convidar vocês a colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor, vamos estar começando o nosso culto, orações ao nosso Deus, palavra de gratidão ao nosso Deus. Você pode começar no seu lugar, levantar suas mãos nessa noite e começar a declarar palavras de louvor ao nosso Deus, de agradecimento ao nosso Deus, de honra àquele que é digno de adoração e de louvor por tudo que Ele tem feito, embora nós não sejamos merecedores dos milagres, dos feitos das mãos do Senhor. Oh, Paizinho amado e Pai querido, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem olhado para cada um de nós. O Senhor tem visto, Pai amado, a nossa estrutura, a nossa natureza, Pai amado e Pai querido. Tem mesmo, Pai amado, visto, Pai amado, a nossa fragilidade. Paizinho, tem ouvido os nossos clamores, o nosso grito de socorro, papai, e não tem retardado, Senhor. O Senhor, Pai amado, tem mesmo se inclinado no teu trono de graça, Senhor amado, e tem olhado, Pai amado, as nossas aflições, os nossos choros, ó Pai, os nossos lamentos, ó Pai, e tem, Senhor amado, no tempo do Senhor,
Senhor, nos socorrido, Deus. Pai amado, nesse início de culto, nós queremos, ó Pai amado, Pai querido, nos sentimos convocados, ó Pai, pelo salmista nessa noite, Pai, a entoarmos, Pai, louvores a Ti, a engrandecemos ao Teu nome, Pai, a adorar o Senhor, Pai amado, na beleza da Tua santidade, te adorar, Pai amado, pelo que Tu és, ó Pai amado, e nas nossas vidas, ó Pai, e na nossa história, Pai. Deus amado, Deus querido, que Tu possa encontrar nessa noite, Pai amado, os Teus servos, ó Pai amado, com corações, ó Pai amado, derramados na Tua presença, que em cada um de nós, ó Pai, Tu possa encontrar verdadeiros adoradores, ó Deus, que a nossa vida, Deus, seja, Pai amado, um tributo ao Senhor, que a nossa vida, Pai, seja o maior sentido, Deus, de adoração ao Teu nome, Deus. Paizinho, recebe mesmo, Pai, o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração, recebe, Pai amado, a toda glória e toda honra ao Senhor, ó Pai, porque Tu é digno, Pai, Tu é digno, Pai, de toda adoração e de todo louvor, ó Pai, que Tu encontre cada um de nós, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que quer tão somente, Deus, Te agradar, Senhor, Te agradar, Senhor, ser, Pai amado, achado, Pai, como aroma suave na Tua presença. É a nossa oração, Deus, engrandecendo o Teu nome, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. E aplaudo o Senhor mais uma vez e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, queridos. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes nesta noite por estarem na casa do Senhor, em comunhão uns com os outros? Mesmo em meio a toda essa pandemia que a gente tem vivido, ainda podemos estar na casa do Senhor, amém? Você pode virar para essa pessoa que está aí do seu lado, aí atrás, cumprimentar de longe, dar um sorriso com os olhos, falar que bom que você veio, irmão, que bom que você veio, irmã. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Podemos adorar ao Senhor pela fé. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria e dizer ao Senhor: eu Te quero, Senhor. Eu Te quero mais do que o ouro, eu Te quero mais do que os tesouros, eu Te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio agradar Teu coração. De Ti, Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, e o meu coração não pode mais viver sem o Teu grande do início. Eu Te quero mais do que o ouro, eu Te quero mais do que os tesouros, eu Te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio agradar Teu coração. Outro bem
coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Mais uma vez, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, e o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia! Você pode declarar: Senhor, tu és a minha porção e a minha herança. Eu não possuo outro bem além do Senhor, amém? Aleluia! Te exaltamos, Jesus. Aleluia! Te exaltamos, Senhor. Tu és a nossa porção, a nossa herança, Senhor. A quem tenho eu, Senhor, no céu, além de Ti? E não há na terra, Senhor, quem eu queira mais do que o Senhor, ó Deus. Aleluia! Você pode por um momento fechar os seus olhos, dizer: Jesus, tu és a minha porção e a minha herança. És tudo para nós, Jesus. Senhor que fez o sacrifício eterno. Nós te adoramos, Senhor. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Todos juntos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Vamos declarar: levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Do altar, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. No altar de adoração, vamos levantar as nossas vozes para declarar o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Tu és digno, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. É o Deus, querido, que pagou um alto preço por mim e por você. É um Deus que colocou a sua vida de maneira substitutiva pela minha e pela sua vida. É esse Deus, meus amados, que tem um amor impressionante, na qual nós não conseguimos humanamente compreender. É esse Deus, querido, onde Pedro se refere, em que nenhum outro nome é dado entre os homens, no céu, na terra ou embaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. É esse nome, meus amados, que se chama o bom pastor, aquele que dá vida para as suas ovelhas, aquele que vai atrás das suas ovelhas que se encontram perdidas, e quando a acha, coloca em seu colo, e cuida, e trata, e volta de novo ao aprisco. É esse Deus que quer se relacionar comigo e com você. É esse Deus que constrói um caminho de relacionamento entre mim e você, entre cada um de nós no seu trono de graça. É esse Deus que quer ouvir as nossas orações. É esse Deus que quer nos socorrer de maneira oportuna. Nesse momento, meus amados, é o momento de nós intercedermos, colocarmos nossas vidas diante do altar do Senhor. Às vezes interceder por nós mesmos, pela nossa dificuldade, pelas nossas aflições, pela nossa saúde, pelas nossas finanças. Às vezes, queridos, nós somos levados, chamados, levantados a sermos intercessores, nos colocarmos, meus amados, no lugar de outras pessoas, colocar outras pessoas diante do altar do Senhor. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, querendo clamar por um ente querido seu, por um familiar que se encontra em dificuldade. Quantas enfermidades, quantas pessoas enfermas tem aí sido acometida no nosso país pela enfermidade chamada Covid, que invadiu o mundo.
Meus amados, somos surpreendidos a cada dia por pessoas que estão hospitalizadas, que estão entubadas, mas, meus amados, existe um Deus que pode reverter todas as coisas, existe um Deus que pode mudar a história, existe um Deus que abre porta onde não tem porta, existe um Deus que por mim e por você feche a porta para poder nos dar vitória, meus amados. É esse Deus que eu quero que você clame nessa noite. É esse Deus que eu quero que você comece a colocar seu coração, a sua vida, as suas aflições. Talvez seja a tua casa, a sua família, o teu lar. O nosso Deus é o Deus que idealizou a família. Ele projetou a família. Aprendemos isso aqui ontem, na noite de ontem. Mas é um Deus também que cuida da família. Cubra sua fronte, feche seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor os seus pedidos nessa noite. Comece a colocar diante do Senhor a sua vida, a sua casa. Comece a colocar os seus familiares diante do Senhor. Comece a colocar a nossa cidade diante do Senhor. Comece a colocar o nosso estado, o nosso país, as governâncias do nosso país diante do Senhor. Comece a clamar. Nós somos chamados a apresentar a Deus os nossos pedidos através de súplicas, de orações e de ação de graça. Paizinho amado e Pai querido, que Tu venha sondar cada coração nessa noite, que Tu vai tomar em Tuas mãos, ó Pai, cada lágrima, Pai amado, que é derramada, Pai, nas madrugadas, ó Pai, nas noites, ou mesmo agora, nesse momento, Pai, na Tua presença. Tu é, Pai amado e Pai querido, aquele que ouve, Pai amado, as nossas orações. Tu é aquele, Pai amado e Pai querido, que mesmo no Teu trono, Pai amado, não se distancia de cada um de nós. Tu é o Deus soberano, Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que sara, Tu é o Deus que provê. Tu é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Tu é a nossa justiça, o nosso justo juiz. Pai amado e Pai querido, pode ser, Pai amado, que haja, Pai amado, causa nas justiças. Ó Pai amado, que ainda estou embaraçada. Eu quero te pedir, Pai, desembaraça. Vai à frente, faz o juiz, faz, Pai amado, o juiz lembrar das causas do teu servo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Talvez, Pai amado, seja uma porta de emprego, Senhor, que há muito tem sido prometida, que há muito tem sido buscada, Pai. Mas, Pai amado, Tu podes abrir essa porta. Tu pode, Pai amado e Pai querido, prover, Pai, aquilo que é necessário aos teus servos. Ah, Paizinho, talvez seja, Pai, um problema de enfermidade. Pai amado, que muitas vezes a medicina chegou ao seu limite, mas o Senhor é o Deus que supre, que socorre. Tu é o Deus além dos limites da capacidade humana, da medicina, dos medicamentos, ó Pai. Eu quero colocar na Tua presença aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam, Pai, de uma intervenção do Senhor, aqueles que precisam, Senhor amado, de uma cura, Pai, sobrenatural. Ah, Paizinho amado, Pai, que venha colocar as Tuas mãos. Ah, Paizinho, eu quero clamar pelas famílias, ó Pai, nesse lugar. Eu quero te pedir, Pai, olha, Pai, vira os Teus olhos, ó Pai, para aqueles que precisam no socorro, para a unidade da casa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, para a reconciliação, para o perdão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus amado, que Tu possa ser a terceira dobra, Pai amado, nas cordas, ó Pai, em nome de Jesus, porque diz Tua palavra, Pai, é mais difícil quebrar quando se faz presente no meio do lar, ó Pai. E eu te peço, Senhor, em cada lar, ó Pai, em cada lar, Senhor, que o Senhor governe, que o Senhor sustente, a começar na minha casa, Senhor, do meu lar, que possamos, ó Pai, ter os corações, ó Pai, de esposa convertida ao esposo, Deus, e o coração do esposo convertido à esposa. Da mesma forma, Senhor, os filhos que possam ter os corações convertidos aos pais, e os pais aos filhos, ó Pai, que haja cuidado. A Tua palavra nos fala, Senhor amado, em Gênesis 12, Pai, que em cada um de nós, Pai amado, seriam benditas todas as famílias por herança, Senhor. E nós queremos, ó Pai, estar, Pai, nessa posição. Queremos estar, Senhor amado, no centro da Tua vontade. Ah, Deus amado, cuida, Pai, dos nossos filhos, ó Pai, que são herança que o Senhor entregou em nossas mãos, ó Pai. Ah, Deus, eu te peço, abençoa nossos filhos. Toma em Tuas mãos, Pai amado, os projetos, os sonhos, ó Pai, que Tu tem para cada um deles, ó Pai. Que Tu guarde, que Tu livre do mal, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, que Tu venha visitar, Pai, a cada um, Pai, nesse lugar. Que Tu venha, Pai, falar de maneira íntima, em nome de Jesus, a cada um nesse lugar, ó Pai. Que eles possam, Pai, compreender, entender
crer, Senhor amado, que existe um Deus vivo que ouve as nossas orações. Pai amado, um Deus que socorre, Pai amado, a cada um de nós, que nos sustenta, Pai amado, quando estamos no tempo da precisão, Senhor. Deus amado, Deus querido, abençoa, toma em tuas mãos e cuida, Senhor. Cuida, Deus, com teu amor, Pai, imensurável, com teu amor incondicional, Senhor, com teu amor, Pai amado, que nós não compreendemos, Pai, um amor de entrega, um amor de substituição, Senhor, um amor, Pai amado e Pai querido, que te levou até a cruz, Pai, um amor, Pai amado, que nos deu vida, Senhor, um amor que nos resgatou, Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Tome assento em seu lugar, meu amado, minha amada. Temos aqui, meus amados, um tempo de dedicação ao Senhor, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas não antes de eu dar a vocês um testemunho a vocês. No mês passado apresentamos aqui uma radiografia da nossa situação financeira da nossa igreja. E bem preocupante, por sinal. Bem preocupante. Eu expressei para os irmãos isso, a minha preocupação da nossa situação financeira. Queridos, eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja. Nós mudamos o nosso cenário. Mudamos. Se você disser assim, pastor, chegamos no ponto ideal, eu falei, não chegamos no real, no ideal. Nós estamos ainda no real. Temos algo a avançar ainda. Mas, querido, mudamos de maneira substancial a nossa realidade financeira. A nossa arrecadação em abril, ela foi R$ 1.580. Entre tudo, dízimos, ofertas, mão cheia, tudo. Em março, meus irmãos, R$ 3.638. Querido, nossa arrecadação aumentou 130%. 130%. Isso daí, queridos, é resultado da sua fidelidade. É resultado da sua obediência, de crer no Senhor. E eu quero convidar você, convocar você, que você continue na mesma situação, no mesmo farol, na mesma visão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não vai deixar nos faltar nada. Absolutamente nada. E tão somente nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tão somente isso. Hoje à noite, nosso culto hoje é culto de mãos cheias. E o que é o culto de mãos cheias? Onde eu posso ofertar uma oferta específica para que possamos ali adquirir cestas básicas para poder assistir os nossos irmãos da nossa comunidade. Então, queridos, é dessa maneira que Deus trata com cada um de nós na questão da fidelidade, na questão da generosidade, na questão da dedicação. E eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Queridos, o generoso será abençoado. Isso é uma afirmação. Não é dúvida, não é possivelmente. Talvez, não é isso. Ele fala afirmação. O generoso. E o que é generoso, meus amados? É aquele que tem compaixão. É aquele que vê o sofrimento do seu irmão, a necessidade, e socorre esse irmão. Esse é o generoso. E a Bíblia diz que o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, ao necessitado. Queridos, que nós possamos ter esse coração generoso na presença de Deus. E como resultado, nós seremos abençoados. Amém? Cubra sua fronte mais uma vez. Vamos estar orando ao Senhor antes de nós dizimarmos e ofertarmos. Paizinho, nós te louvamos, ó Pai. Como diz tua palavra, lá em Crônica, capítulo 1 Crônica 29, Senhor, nós não damos nada do que é nosso, Pai. Então somente devolvemos aquilo que já é teu. E que tu entregou nossas mãos para que possamos administrar, Senhor. Sermos mordomos. E nós queremos, ó Pai, sermos encontrados mordomos fiéis, ó Pai. Mordomos, ó Pai amado, que crê na tua provisão, Pai. Que crê que o Senhor é o Deus do ouro e da prata.
que o Senhor, Deus do recurso, Deus, que o Senhor Jeová Jireh é aquele que provê aquilo que nós necessitamos, ó Deus. E sobre essa palavra lida, Pai, nessa noite, Senhor, nós cremos, ó Pai, que aqui nesse lugar nós encontramos irmãos e irmãs generosos e generosas, Senhor, e que são alvos das tuas bênçãos, ó Deus. Que tu possa receber, Deus, a nossa dedicação como aroma suave na tua presença. Que tudo que for depositado, Pai, no gasofilácio, Senhor amado, chegue mesmo na tua presença, Senhor, como tributo ao Senhor. E que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa regar, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa fazer chegar aos locais de necessidade, aos missionários, ó Pai, ao sustento da tua igreja, da tua casa, e que os teus servos possam mesmo gozar, Senhor amado, de um lagar transbordante para a tua glória, para a tua honra, que eles possam ver a tua fidelidade na vida de cada um deles como resposta da obediência ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Paizinho, que Pai amado, que nas nossas vidas, ó Pai, possa ter o pão que nós necessitamos, ó Deus, para que possamos a cada dia te glorificar pela tua fidelidade. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, durante o próximo louvor, teremos oportunidade de trazer ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas ofertas de mãos cheias. Amém? Deus abençoe. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todas
Queridos, um nome que é poderoso. Irmãos, eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Sabe o que eu amo a Jesus? Porque Jesus é poderoso. Jesus é rei. Jesus é soberano. Mas Jesus é simples. Simples, simples, simples. Jesus falou assim uma vez assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Por isso que eu amo Jesus, meus irmãos. Jesus tinha tudo, humanamente falando, para ser soberbo, nem olhar para a gente, passar na esquina, não dá nem um tchauzinho para a gente. Mas Jesus é simples, e eu amo a Jesus pela simplicidade que ele é, pela simplicidade que ele tem. Eu quero chamar nossas crianças aqui, eu chamo de nossas joias. A nossa joia, vem para cá, manda ela para cá, aqui na frente, vamos orar com vocês. Isso. Hoje a tia Angélica hoje, que está com as crianças hoje. Aleluia, glória a Jesus. Não é a tia Dani, né? É a tia Angélica hoje. O meu sonho, Dani, posso falar meu sonho para você? O meu sonho é ver as crianças cantando assim: mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Eu quero ver isso aqui um dia. Olha, quero o meu sonho. Eu posso ter sonho? Eu posso ter sonho. Vem, Lourenço. Vem, Lourenço, vem. Vem, rapaz. Não quer? Tá bom. Então eu te pego no caminho. Amém? Queridos, sinal de bênção. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar nossas crianças. Queridos, ó, aqui é pastores. Aqui é missionários. Amém. Profetisas, profetas. Tá aqui, ó. Aqui existem advogados, juízes, médicos. Tá aqui. Abençoa eles. Abençoa nossos filhos. Profeta, palavra de bênção para eles, nossos filhos. Paizinho, obrigado. Obrigado por essas joias tão preciosas que tu entrega em nossas mãos, ó Pai. Queremos, ó Pai, aprender de Ti a simplicidade para alcançar o coraçãozinho delas, ó Pai. Ó Deus, abençoa essas crianças. Toma em Tuas mãos. Guarda mesmo, Pai. Cerca, Pai, com as Tuas mãos em nome de Jesus. Ah, Pai amado, que no coraçãozinho delas, ó Pai, também possa ter o espaço de adoração ao Senhor, do jeitinho, na simplicidade, na linguagem delas, ó Pai. Mas eu tenho certeza, Senhor, que chega à Tua presença. Eu te peço, Pai amado, para a vida da Tua serva, Angélica. Abençoa a Tua serva, conduz, seja com ela, Pai amado, que ela possa também, assim, alcançar o coração das crianças, ministrar ao coraçãozinho delas, ó Pai, na linguagem que elas possam entender a Tua mensagem, Senhor. É a nossa oração, Pai, crendo no Teu poder sobre a vida de cada uma dessas sementes, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir lá, sem correr, hein? Já, ou não, brincando. Amém. Queridos, nós estamos aqui com a nossa missionária, não sei quantos, talvez todos conheçam, grande parte conheçam, ou alguns conheçam, a nossa missionária Márcia Fagundes Doneda. Acertei? Misturei? Troquei? Ao contrário? Então, Márcia Doneda Fagundes. Eu conheço como Márcia Doneda. Aí falam Fagundes, para me confundir, mas eu vou acertar ainda, em nome de Jesus. Queridos, a Márcia chegou na nossa igreja, tem uns 5, 6 anos, Márcia? 5 anos na nossa igreja, chegou lá na nossa igreja e foi chegando e conquistou um espaço na nossa igreja. E a Márcia, ela tem um chamado, meus irmãos, assim, fantástico, capelania escolar. Eu vou fazer um curso com a Márcia no seminário, deve ter uns 3 anos que eu fiz esse curso com a Márcia. Primeira turma de capelania aqui no nosso seminário. E eu já dava aula no seminário, eu fui me aventurar com a Cris, que eles vão fazer esse curso de capelania escolar. Queridos, a Márcia, ela consegue incendiar o nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque ela é apaixonada por Jesus. Apaixonada pelo que faz. Ela ama aquilo que faz. E, queridos, aonde ela vai, quando tem um sonho de trazer uma palavra, palestrar, trazer a experiência dela, nós podemos ver que o coração dessa mulher está lá. Não é corpo presente, é o coração, uma entrega totalmente. Não sei se ela fala sobre isso aqui para os irmãos, mas eu quero adiantar você, se você sonha em fazer capelania escolar, e eu te incentivo, eu te motivo a isso, vai fazer no nosso seminário. Estamos ainda com restrição, ainda está por online ainda, mas mesmo online o negócio pega fogo o negócio,
Mas eu convido você a fazer capelania escolar. Sabe por quê, queridos? As nossas crianças precisam. Sabe por quê, queridos? Porque as escolas estão cheias de crianças que estão ali sofrendo. E nós somos ali aqueles que vão trazer uma voz, uma palavra naquele lugar. Existe um livro chamado Da Cadeira Vazia. Como é que é o livro, Márcio? Que eu esqueci. Pedagogia da Cadeira, né? Eu li esse livro, muito interessante, a proposta do homem que faz um trabalho numa escola. Ele coloca uma cadeira vazia. E a diretora falou assim, paga essa cadeira para quem quiser sentar. E, queridos, naquela cadeira senta de alunos, a professores, a funcionários, a diretores. Sabe por quê? Porque o ser humano, o homem, hoje, ele está fragilizado. E Jesus, ele é a única resposta que vai suprir. A única resposta que vai suprir uma lacuna que tem no coração dele. Eu quero convidar a nossa irmã, Márcia Doneda. Vou chamar de Márcia Doneda, acabou. Não vou me confundir mais. Amém? Mais uma vez, estenda as suas mãos para cá, em sinal de bênção. Vamos estar orando para a nossa irmã. E pedindo ao Senhor que Ele fale mesmo, através da verdadeira, que ela seja canal, ligado ao trono da graça, aos nossos corações. Paizinho, obrigado pela tua serva, por ter aceito o nosso convite, Senhor. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na história da vida da tua serva. Pai amado, nós vemos, ó Pai amado, o Senhor na vida da Márcia, Senhor. Nós vemos, ó Pai amado, o quanto o Senhor tem feito uma obra, Pai amado, poderosa na vida da tua serva e através da vida dela. Nós queremos agora, Pai amado, ouvir o Senhor, Pai, através da vida da tua serva. Por isso eu te peço, enche mesmo. Espírito Santo, enche a tua serva. Espírito Santo, fala através dela. Espírito Santo, conduz a tua serva nessa noite. Espírito Santo, que tu possa mesmo, Pai amado, derramar porções dobradas do Senhor sobre ela, Pai. E que ela seja, Pai, esse instrumento poderoso para poder falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo. Nosso coração anseia pela tua voz, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que tu venha falar a cada um de nós. Que as nossas mentes sejam cativas ao Senhor, para que não percamos nada daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos na graça, na paz do Senhor, amém? É uma alegria no meu coração estar aqui com os irmãos, pastor Paulo Martins, irmã Cris. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela honra de estar com os irmãos aqui, rever alguns irmãos, né, irmão Roberley, e estar também conhecendo grande parte dos irmãos. Muito obrigado, porque você está aqui, viu? Vai nos abençoar muito. Deus te abençoe também, tá? Eu quero também agradecer a presença preciosa do pastor mais bonito que tem, Cris. Aos meus olhos. Não, o meu esposo. É o meu pastor. O pastor Marcos. Eu quero agradecer pela vida dele. Uma bênção na minha vida como esposo, companheiro, como pai, como servo do Senhor. Então, é um presente de Deus e, com certeza, mas neste mundo nós precisamos de homens, de pastores que sejam exemplos, pastores que sejam fiéis, pastores que sejam idôneos para ensinar a doutrina e também ensinando com as suas próprias vidas. Então, louvo a Deus pela sua vida, pastor Paulo. A gente tem aprendido muito com o Senhor, com as suas ações, com o seu cuidado ali no seminário. Quantos irmãos que estão fazendo seminário e também bendizem a sua vida, seus exemplos, as suas ações, seus ensinos, que são também práticas, não só de falar, mas também daquilo que o pastor faz, né? Assim também, juntamente com o meu esposo. Então, parabéns, não só hoje, mas todos os dias, né? São exemplos que continuem aí a alcançar. O exemplo de Paulo, que a gente tem aí sempre na palavra de Deus, que sempre está orientando a Timóteo, né? Meu filho na fé, instruindo e animando ele, orientando ele no ministério ao qual o Senhor confiou a ele, né? Então, muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite. Hoje, nós vamos compartilhar um pouco sobre esse poder do Evangelho, que o Evangelho pode transformar pessoas. No passado, transforma hoje, e o Senhor sempre usará a sua palavra para transformar vidas.
Essa palavra tem poder. Pastor Paulo já orou aqui para que a ação do Espírito Santo toque nosso coração, para que o nosso coração seja realmente receptível a essa mensagem, a nossa mente, para que nós possamos experimentar essa boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, irmãos? Você que está com o coração aberto aí, diz amém. Amém, glória a Deus. Olha só, nós trabalhamos agora na campanha de missões estaduais. Eu agora sou missionária dessa igreja 3 vezes, pastor. Eu acho que 4 vezes agora, porque deixa eu explicar. Uma porque sou membro da igreja, né? Outra porque somos missionários da Cibamos, né? Que é a associação. E essa igreja faz parte da Associação Centro das Igrejas Batistas do Mato Grosso do Sul. Também sou missionária em parceria com a Convenção Batista Sul-Mato Grossense, né? E também pela Junta de Missões Nacionais. Então, por onde que eu vou, eu sempre digo, eu sou da Igreja Batista Memorial. Então, sempre levo o abraço dos irmãos, né? Aí com missões. Agora a gente está trabalhando na capacitação de mais quase 150 capelães vão se formar agora em julho, né? Todo o Brasil aí. É tão bonito ver lá o pessoal do Sobral, do Ceará, fazendo projetos, alcançando escolas, alcançando pessoas, lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, lá nos ribeirinhos, lá em várias cidades do Amazonas, no Pará. Então, louvado seja o Senhor. Obrigado, meus queridos, pelas suas orações, pelas suas ações. Obrigado também pelas ofertas. Obrigado, porque isso está chegando longe. Amém? Então, é um grande privilégio que o Senhor nos dá de trabalharmos sobre o Evangelho, esse Evangelho que transforma vidas, esse Evangelho que nos anima. E o primeiro anúncio do Evangelho foi feito quando os pastores, né, lá no seu jeito simples, né, então os anjos vieram com aqueles anjos vários, né, anjos celestiais, milhares de anjos celestiais, dizendo: eis que vos trago boas novas de alegria. E não tem como você receber boas novas e ficar triste, né? Você recebe boas notícias e fica o quê? Alegre, não é? Então, Jesus, ele é irresistível se for bem apresentado. Vai depender muito do que você vai falar, né? Como que Jesus, aqui assim que o pastor Paulo disse, olha, vamos testemunhar aquilo que você fala para as outras pessoas, você já está testemunhando, e é o poder do Espírito Santo que vai convencer ela, né? Mas aquilo que Deus faz na sua vida, não privativa, não joga para o privado, não. Compartilha com as pessoas que estão em sua volta, compartilha com seus vizinhos, compartilha com quem pode ouvir. Faça de tudo para que isso chegue nos ouvidos, porque é Deus que vai fazer chegar no coração. Amém? Muito bem. Olha só, ainda não abre a sua Bíblia. Eu quero depois convidar você a abrir a sua Bíblia em João ali, mas espera um pouquinho. Em Colossenses 3,16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você concorda? Diga amém. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Já fizemos isso hoje, né? Então, louvo ao Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos. E essa palavra de Deus, ela nos conforta, nos anima, nos orienta, nos leva para o céu. Essa é a palavra, essas boas novas. Irmãos, algum tempo atrás, antes de nós virmos para cá, antes de nós até irmos para o campo transcultural com os povos indígenas, eu trabalhei num hospital com a UTI neonatal, na pediatria com as crianças. E num final de expediente daquela tarde, chamaram nos interfones, eu era capelã daquele hospital, Hospital da Mulher, em Dourados. E me chamaram nos interfones para que eu pudesse ir no necrotério. Quando eu passei, já tinha passado em frente e tinha visto a porta aberta. E eu ouvi choros, eu ouvi prantos. E eu fui para a minha sala, falei: Senhor, mas será que é? Sabe quando você está indo e você fala assim: não, Deus, não me deixa voltar. Porque... E aí, cheguei na minha sala, quando eu cheguei na sala, o telefone toca. Márcia, e da minha sala eu escutava os prantos, lá do necrotério.
E aí ela disse, Márcia, você era capelã do hospitalar, você pode ir lá? Sim, eu vou lá. Desliguei o telefone e falei, Senhor, o que falar? Eu sabia que se tratava de uma criança de 4 meses. Eu sabia que se tratava de outra criança de 4 anos de idade. Os pais da criança de 4 anos de idade e a avó estavam em prantos, porque a menina, há algumas horas atrás, estava super bem, tomou medicação, alta dosagem, alcançou e tomou. E ela não suportou, acabou morrendo. Irmãos, meus filhos estavam praticamente quase que naquela época, naquela idade. Eu falo, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar diante dessa situação? Então, o Senhor Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu peguei aquela palavra, coloquei debaixo do braço. Sabe quando um soldado vai para a guerra? Que ele vai todo preparado e eu fui com tudo assim. Cheguei lá, diante daquele choro, diante daquele pranto, foi até difícil falar. Mas eu simplesmente disse o seguinte, olha, o que eu tenho para vocês, eu tenho uma palavra, mas essa palavra não é minha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Irmãos, quando eu falei isso, aquele pai que estava ajoelhado no chão, chorando, com seu chapéu de palha, simples, povo simples, ele levantou, tirou o chapéu, colocou o chapéu no peito e disse, é dessa palavra que nós precisamos. E ele engoliu o choro, sabe? Cessou o choro naquela hora. É dessa palavra que nós precisamos. Hoje o mundo, as pessoas estão precisando desta palavra. Nós somos aqueles que vão multiplicar, que vão compartilhar. Nós temos esse privilégio. Aquilo que Deus fez na sua vida, abra sua boca e fale do que Deus fez, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam ter o desejo de buscar a Deus. Eu acho tão interessante que muitos teólogos, muitos homens e mulheres que têm pesquisado, e esse teólogo ele diz o seguinte, o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os próprios cristãos para propagá-lo. Isso é muito forte para nós. As pessoas estão prontas, quantas pessoas estão chorando por aí, clamando de uma palavra de esperança. E nós temos essa palavra. E é por isso que eu digo para você, não privativa isso, não deixa para o seu privado, não guarda isso para você. Compartilhe essa esperança, isso que te mantém vivo, isso que te dá esperança, a sua fé no Senhor Jesus. Então, compartilhe, irmãos. O mundo está mais preparado para receber o evangelho do que nós mesmos para propagá-lo. Às vezes nós não acreditamos tanto, mas nós precisamos acreditar e anunciar o evangelho que salva. E o outro teólogo, Karl Rahner, ele diz o seguinte, que o evangelho só é boas novas se o evangelho chegar a tempo, pastor. Se chegar a tempo, ele só é boas novas se chegar a tempo. Sempre eu compartilho com meu esposo sobre as experiências que a gente tem vivido. Nesse mesmo hospital, nós tínhamos ali uma criança que há 4 meses estava internada. E a mãe, eu sempre contava história ali com as crianças da pediatria. E essa mãe, ela privou o seu filho de ouvir. Não, ele não vai ouvir essas histórias. Fechou o quarto, fechava a porta do quarto, pediu para transferir ele para o local. Acabou que esse menino ficou num quarto de isolamento. Depois de um certo tempo, descobriu que esse menino estava com leucemia. Ele já estava nos seus últimos dias. A mãe me encostou no corredor e disse, você pode dizer que Deus vai curar o meu filho. Eu falei assim, eu sei que Deus pode, mas eu não sei se Ele quer, se é da vontade dEle agora, curar o seu filho. E aí ela disse, vai no quarto do meu filho, porque quando ele ouve, quando vocês cantam, quando vocês falam, ele acalma o coração. O menino já estava nos últimos dias. O evangelho, se é boas novas, se chegar a tempo. E aí, quando eu vi aquele menininho, ele estava tomando soro. Quando toma soro, queima, né? Aquela dor. E eu vi que ele estava sentindo dores, sofrendo. E então eu falei o nome dele, ele olhou para mim, consciente. E aí eu simplesmente, Deus só me direcionou o coração. Falar para ele de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde não vai
existir dor, não vai existir hospital. Todo esse procedimento que você está vivendo aqui não vai existir. Esse lugar chama céu. E Jesus foi preparar para você. E se você quiser ir para o céu, morar do lado de Jesus, você pode fazer. Mas a Bíblia diz que você tem que falar com a sua boca. Você tem que abrir os seus lábios e confessar pela sua boca aquilo que o seu coração está crendo. E esse menininho, desafiei ele. Você ora comigo? Ele disse que orava. Aí eu fiz uma oração com ele. E ele repetiu palavra por palavra. No final, esse menininho, ele fez assim, ó. Amém. Sabe aquela entrega? Aquela entrega, eu entendi que Deus estava salvando ele. Deus não podia curar a alma dele. Deus podia curar sim, mas Deus não curou. Porque aquele dia foi a última vez que eu vi. Isso era no final de sexta-feira. Finalzinho, umas 17 horas, mais ou menos assim. Quando foi no sábado de manhã, o hospital me liga, dizendo que esse menininho havia falecido. E a família estava pedindo para que a capelania, o pessoal da capelania pudesse ir lá no culto, fazer um culto fúnebre na casa desse menino. Eu estava viajando, eu ia viajar. Pedi para um pastor ir, ele foi lá. Ele disse que muitas pessoas aceitaram Jesus daquela criança. O evangelho só é boas notícias se chegar a tempo. Eu não sei quantas vezes, quantas oportunidades nós teremos mais das pessoas que estão do nosso lado. Irmãos, esses dias a minha filha foi no hospital da Unimed, ela estava com um problema na garganta, estava com as placas brancas e eu falei, Deus, aí não deixaram eu entrar. E aí você fica lembrando aquelas histórias de pessoas que vão pelo corredor que nunca mais você consegue encontrá-las. Mas eu falo para você, não perca a oportunidade. O evangelho só é boas notícias se chegar a tempo. Que Deus incomode o seu coração para que você possa testemunhar e falar do amor, desse amor sobre as pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Deus, Ele é amor. Nós cantamos aqui, o Espírito Santo direcionou todo esse culto. Deus, Ele é amor. E a missão de Deus de alcançar as pessoas nasce pelo amor. Nasce nesse amor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo existe como uma comunidade amorosa e missionária que resultou ali na criação do Evangelho e que também resultou na redenção na cruz do Calvário. Existe um relacionamento incondicional desse Deus pela humanidade. Esse relacionamento a gente pode perceber, esse amor pode perceber que ele transborda lá em João 3,16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é que deu o único filho que ele tinha para nos salvar. Existe aqui realmente um verdadeiro relacionamento de amor entre Deus e entre o homem. O homem que precisava do quê? De perdão. O homem que estava cheio de culpa, cheio de medo, distante e fugindo deste relacionamento. Então Deus chega até ele. Deus chega e se apresenta para ele diante dessa situação. Conhecer pessoalmente a Deus, conhecer intimamente a Deus e manter com Ele esse relacionamento de estreita amizade realmente é o que vai nos levar adiante a obra missionária. É que realmente vai dar condições para que a gente possa ter coragem de falar, olha, Deus fez isso na minha vida. É esse relacionamento, é esse amor que a gente tem pelo Senhor que vai encher o nosso coração e a gente vai conseguir alcançar aquelas pessoas, alcançar seu vizinho, alcançar sua família. Sabe aquela pessoa que você diz, isso aí nem Deus, na verdade você está dizendo que nem Deus dá conta, né? Só que o Senhor não tem lata de lixo, Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Ele se importa com todos e por todos se entregou na cruz. O amor dele é incondicional, como o pastor já falou, nós já falamos hoje aqui, né? Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ver rapidamente aqui alguns exemplos lindos sobre esse nome de Jesus.
a qual restaura o homem, esse evangelho que nos entregou com um poder transformador, que dá sentido, que restaura e que dá sentido para a vida. Por que você está aqui hoje? Tem um sentido. Deus quer te restaurar, Deus quer encher o seu coração, Deus quer animar você para que você viva e que você compartilhe isso com as pessoas que estão ao seu redor. João 15, quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera um pouco. Tá. Achou? Amém, amém. Então vamos lá. João 15, nós podemos perceber aqui, olha só. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, e o lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedires o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Amém? Olha só como que o amor está reinando aqui, né? Então o que nós podemos perceber? Que a igreja, ela faz missões no amor. Ela cumpre a sua missão pautado nesse amor redentor, nesse amor do Criador, nesse amor restaurador, nesse amor de entrega do Pai, do Filho e também da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Que lindo ver isso. Somos amados. Nós somos amados do Senhor. Você pode perceber que nos capítulos 15 e 16 aqui, vamos correr depois do 17, nós vamos ver tantas ações do Senhor Jesus, mas com um único objetivo, que o mundo o conheça. Para que o mundo o conheça. Se você conhece Jesus, não privative esse amor. Compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. E olha, é tão interessante, é tão bonito, quando Jesus aqui, durante a primeira coisa no ministério dele, a primeira coisa que Jesus fez no ministério foi convocar os discípulos. Foi chamar pessoas para perto dele. Quais são as pessoas que têm caminhado do seu lado? Quais são as pessoas que você pode dizer assim, olha, aprendam comigo, porque eu tenho aprendido com o Pai, porque eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Quais são as pessoas? O Senhor Jesus nos dá aqui tantos exemplos. E olha, e o Senhor conhecia muito bem cada um deles. Então, conhecer a história das pessoas que caminham conosco, conhecer a história dos nossos vizinhos. Irmãos, eu fiz isso. Eu fui na nossa rua, e aí meu esposo sabe disso, quando a gente desce do carro lá, é quase meia hora para entrar dentro de casa, porque eu fui conhecer a vida deles. Eu fui conhecer quais são as limitações, quais são as dificuldades. O que aconteceu? Eles começaram a falar com a gente, olha, nós precisamos disso, olha, está acontecendo isso, a senhora pode orar, vocês podem orar por nós.
sabe, as pessoas se aproximaram de nós com outro olhar. Eu já estava quase um ano naquela rua, a gente já estava quase um ano e não conhecia ninguém. Agora a gente conhece tanta necessidade das pessoas que a gente coloca diante do Pai, a gente vai falando, vai conversando e vai compartilhando. Você conhece as pessoas da sua rua? Você conhece as pessoas, você conhece as suas necessidades? Nós precisamos ser desafiados. Porque quando a gente conhece a história das pessoas, a gente vai saber o que pode cooperar. Não é? Quando a gente sabe o que elas precisam, você vai realmente ter condições de ajudar diante daquela situação a qual eles estavam precisando. Então nós precisamos conhecer a história das pessoas. Nós precisamos conhecer as necessidades das pessoas. Em Paraíba, em João Pessoa, lá em Paraíba, um pastor, eu li essa semana esse testemunho. O pastor estava dizendo que ele morava ali em João Pessoa, então eles compraram um terreno numa área rural. Foram para essa área rural e o pessoal das autoridades daquela área rural falou assim: olha, é muito difícil ter água lá. Mas como eles tinham um pouquinho de recursos, eles foram e furaram um poço. E as pessoas dizendo: olha, mas a água é salobra, não dá para beber, é uma água ruim. Mas mesmo assim eles furaram o poço, né? Para surpresa deles, foi tanta água potável e a água era maravilhosa para beber e com uma quantidade que eles não conseguiam imaginar quanto que tinha tanta água naquele local ali. As pessoas que moravam naquele viralejo, aí, isso aí, me ajuda. O que acontecia? As pessoas ficavam olhando, nossa, e eles passavam com os baldinhos de água, com o jumento, passavam em frente à casa deles para ir lá numa fonte para pegar água. E aquele casal ficava olhando aquela situação, naquela vida dura, né? Porque as pessoas passavam ali para pegar água, sendo que eles jorrava água ali de graça, boa água, com grande quantidade. Então eles falaram o seguinte: olha, eles foram lá e colocaram 2 torneiras lá de fora da propriedade e colocaram uma placa: Jesus é a água da vida. Eles não eram evangelistas, eles não eram missionários. Eles simplesmente foram morar nesse lugar onde tinha 1.500 pessoas. E aí, as pessoas começaram, dizem que as primeiras semanas foi um congestionamento de pessoas, de bicicleta, de jumento, para todo mundo para pegar água, né? Um balde com os tonéis de água para levar para casa. E daqui a pouco, depois de alguns dias, já tinha 50 pessoas na varanda deles lá conversando. 4 meses, tinha 800 pessoas debaixo de um pré-moldado adorando ao Senhor. Tá vendo? Que se importou, teve compaixão, compartilhou e teve o que? Olha, senta aqui, vamos tomar um café comigo, vamos conversar. Irmãos, o Evangelho transforma vidas preciosas. Em 4 anos eles alcançaram uma comunidade, mais de 50% de uma comunidade de 1.500 pessoas. Olha aí. Eles tiveram uma intenção de chegar perto das pessoas. Eles conheceram qual é a necessidade das pessoas. Era água. Então eles falaram: mas o que é aquilo? Que placa é aquela? Jesus é a água da vida? E aí, eles, com essa frase, eles foram apresentar Jesus. E muitas vidas foram salvas. Pelo livro, o livro é Igrejas que Transformam o Brasil, de Sérgio Queiroz, lá de Paraíba. E ele fala muito sobre essa intencionalidade de alcançar pessoas. Ele diz que quantos PGMs foram criados, quantos treinamentos. Imagina, 800 pessoas têm trabalho, né? E daqui a pouco toda a comunidade vai ser alcançada. Porque conheciam a necessidade. Quando a gente assiste uma série ou um filme pela metade, é difícil da gente entender, né? Porque a gente não entendeu o começo. Quando a gente entende o início, como surgiu a história, como surgiu o problema, a gente vai conseguir entender todo o enredo. Quando a gente conhece a história da pessoa, o início da história dela, cada um de nós aqui tem uma história para contar. E Deus pode usar a sua vida para transformar outras vidas. Deus pode usar as nossas histórias. Então, conhecer a história das pessoas que estão ao nosso redor faz com que a gente tenha condições
de ter metodologias, ou então de levar uma palavra assertiva para serem seguidores de Jesus. A gente percebe que na Bíblia, nas capas das Bíblias nossas, nós temos aí os mapas das viagens de Paulo, não tem? E Paulo foi para uma cidade, foi para outra, né? Mas eu não vejo como viagem. Eu vejo como Paulo se importando com pessoas. Porque quando a gente vê na Bíblia, ele tem cartas pessoais que falam: olha, eu senti saudade dos irmãos, eu estou aqui por causa dos irmãos, eu sinto saudade, não é? É muito pessoal. Então Paulo valorizava pessoas, Jesus valorizava pessoas. Paulo era discípulo, seguidor de Jesus. Nós precisamos valorizar as pessoas como únicas, como singular. Não existe ninguém igual a você e nem vai existir, mas Deus ama de igual modo. Então lembre-se, eu acredito que assim como Deus trouxe o pastor Paulo e a Cris para cá, na verdade ele não trouxe para a tarefa, ele trouxe para pessoas. Então primeiro para alcançar um povo, e depois os projetos, as atividades vão surgir depois, mas foram enviados para este povo aqui, né? Então antes de ser enviado, a gente não pode inverter o processo aí, inverter a ordem. Então nós não fomos enviados por uma tarefa, fomos enviados a pessoas. Então Deus te envia a pessoas, Deus te envia a um povo. Nós podemos fazer parte da vida das pessoas. Talvez você não sabe qual momento da vida da pessoa que você está vivendo agora. Para que eu possa ter a culminância, aliás, a minha conversão com 16 anos de idade, com um programa de rádio, fazem 30 anos isso. E a minha fé é tão gostosa, tão assim firme no Senhor, como está 30 anos atrás. E eu lembro que todo isso teve um processo. Esses dias estava falando com o Marcos, meu esposo, dizendo o seguinte: olha, eu lembro que a minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 3 a 4 anos de idade, minha mãe cantando lá no tanque, lá no Paraná, a gente morava no Paraná. Minha mãe cantando aquele hino assim: cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador, um madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feito assim a cruz do meu Salvador, com madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. E eu escutava a minha mãe cantando aquilo ali, e eu via assim, sabe, eu sentia aquela entrega que Jesus tinha feito por mim. Com meus 6, 7 anos de idade, eu lembro lá no Paraná, a gente morava no sítio, sempre morei no meio do mato. E aí, com 5, 6 anos de idade, eu dormia, e a gente jantava às 5:30 da tarde, o sol ainda estava quase brilhando ainda. A gente jantava esse horário, e eu com um radinho vermelho, radinho de pilha, escutando. Sabe o que eu estava escutando? Davi Miranda. Davi Miranda e as irmãs Falavinha. Eu acho que vocês nem é do tempo de vocês, né? Mas o que acontece? Eu entendo que aquilo ali foi um processo na minha vida. Até com 16 anos de idade eu fiz a minha decisão, porque aquilo já estava plantado. Você não sabe qual parte da vida, em qual fase você está na vida de alguém. Então, se Deus te der oportunidade para testemunhar, para falar quem é Ele na sua vida, fala. Porque você não sabe se aquela pessoa vai ter ali, naquele momento, vai ter o processo de salvação, de entrega para o Senhor. Ou se Deus está preparando ela, porque Deus usou muitas pessoas. Depois eu me converti para um programa de rádio, o diácono era o irmão Uzi, aqui. Aliás, lá no sítio ainda, no mato. Mas eu ouvi a mensagem para um programa de rádio. Marcos, meu esposo, ele disse que com seus 12 anos de idade, lá em Jataí, né? Ele disse que estava sentado no banco, sentado na areia lá do campo, quando os irmãos da congregação de Glória de Dourados iam lá na missão de Jataí. E a missão de Jataí, eles estavam cantando: quando essa terra for pegar fogo, onde é que tu vais morar? E ele ficava assim: meu Deus, como é que é essa história? Essa terra vai pegar fogo? Que negócio é esse? Talvez os cânticos aqui, meu irmão, vocês tocam aqui, pode estar alcançando o coração de alguém. De alguém sem esperança, de alguém que passa na rua e aquele nome Jesus ecoa naquela porta e vai alcançar o coração ansioso daquela pessoa que está ali.
E ele disse que com isso, ele ficou martelando no coração dele. Onde que eu vou morar? Realmente, eu não quero morar nesse lugar onde que essa terra vai pegar fogo. Não, eu quero é morar com Deus. E diz que esse foi um processo. Qual o processo? Você não sabe qual fase você está na vida de alguém. Nós precisamos ser apaixonados por pessoas o tempo todo. Porque eu não sei qual momento que eu estou passando na vida dela. Eu não sei qual é a etapa da vida dela. O Senhor Jesus, ele se entregou por pessoas. Jesus, quando ele estava com as multidões, ele importava com pessoas, ele importava com uma pessoa. Envolvia tempo. Mas também Jesus se importava com multidões. Porque as pessoas compunham a multidão. Eram pessoas que faziam parte da multidão. Então, irmãos, lembre que nós precisamos realmente de alcançar o coração das pessoas. Eu não sei qual fase. Não sabemos qual fase nós estamos, mas que possamos ser testemunhas com excelência. Nós somos enviados aqui, agora vamos caminhando aqui para o final. Nós somos enviados, versículo 16, ele diz assim, capítulo 15, versículo 16, não fecha sua Bíblia aí não. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e dei frutos. Jesus não está dizendo assim, ó, vão e dei frutos. Ele não está dizendo isso, ele diz, permaneçam em mim que vocês vão dar muitos frutos. Conheça a palavra. Lembra o primeiro versículo que eu li? Que essa palavra esteja habite no vosso coração. Eu sempre falo que você não precisa de uma Bíblia para andar, você não precisa colocar uma Bíblia debaixo do braço para que as pessoas possam perceber que você é cristão. Porque ninguém resiste à palavra de Deus para quem tem ela no coração. Ninguém resiste. Ninguém resiste quando você vive aquilo que você crê. Então, aquilo que eu vivo revela o Deus que eu creio. Aquilo que eu faço revela o Deus que eu creio. É muito importante a gente observar isso, porque às vezes até intencionalmente a gente acaba anunciando a quem nós cremos. Então, irmãos, pense sobre este envio. E esse envio, quando Jesus diz lá da grande comissão, Mateus 28, 18, Jesus diz, olha, ide e façam discípulos, e ensine, e batiza, e tudo mais. Só que antes dele falar, vão, ele disse o seguinte, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, antes de enviar os seus discípulos, ele assegura sobre essas boas notícias. A missão de Jesus está para ser entregue e baseada exclusivamente só na autoridade dele. Deus não envia a igreja para conquistar. Não. Deus não envia a igreja para conquistar. Deus envia a igreja no nome daquele que já conquistou. E é por isso que ninguém fecha. Porque foi ele que abriu. Ninguém fecha. Porque é ele que enviou, foi ele que deu a vitória lá na cruz do Calvário. E é nessa vitória que nós vamos. E é no nome daquele que venceu que nós vamos. Então, não fique preocupado eu vou testemunhar, mas quantos vão crer? Não é o seu papel. O meu papel é anunciar. É viver essa alegria. Fale, porque o papel do Espírito Santo que é convencer e condenar o pecado e dizer, não, eu não quero mais continuar nessa vida. Eu quero viver para o Senhor. Então, se você ama as pessoas, porque a grande comissão e de fazer discípulos está envolvido, está atrelado com o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Quem gosta de café aqui, levanta a mão. Que pergunta, né, gente? Só alguns que não. Olha lá, permanece, café, levanta a mão, café quentinho. Pois bem, esse é o melhor café que você pode tomar, sabia? Amar o Senhor todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Dá café? Olha aí. É esse. E esse amor que vai nos dar condições de ir e falar
do amor de Deus. Então, o grande mandamento está envolvido a grande comissão. Não dá para cumprir a grande comissão, Cris, se não tiver o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meu bem, meus irmãos, façam de tudo para que esse amor seja contagiado com as pessoas que estão ao seu redor através do testemunho da sua vida, o que Ele fez na sua vida, o que você está vivendo, da alegria que você está vivendo, do privilégio que Deus te dá de ser um mensageiro, de ser um embaixador do reino de Deus e de levar a esperança, de levar o perdão, de levar a esperança, tirar a culpa daquele que carrega no seu coração. Deus nos deu essa mensagem de paz. Deus nos deu condições para anunciar esse grande amor. E olha, fica tranquilo, porque a ação é do Espírito Santo. E aí você vai ver, passa um pouquinho para frente a sua Bíblia, capítulo 16. No capítulo 16 nós podemos perceber que essa é a função do Espírito Santo. Então isso é no poder do Espírito Santo. Jesus continua e ele diz, olha, no capítulo 15 são as últimas palavras. E que depois ele diz, vai vir sobre vocês a missão do Consolador. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. E ó, versículo 8, 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Então, versículo 13. Então quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier ouvido e vos anunciará as coisas de hão de vir. Então, meus queridos, perceba, o Espírito Santo que vai realmente conduzir toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guiará. É o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então confie na ação dele. Faça a sua parte, anuncie, compartilhe. Nós somos chamados para testemunhar essas boas novas. O Evangelho realmente precisa ser alcançado às pessoas que estão ao nosso redor. E aí, eu lembro de uma menininha lá no intervalo, a gente morava, quando a gente estava se preparando para vir para cá, para Campo Grande, 2016. Minha filha falou assim, mãe, hoje uma menininha lá na escola me pediu e veio até mim, pediu para orar. Orar pelo pai dela, que ela acabou de ficar sabendo que o pai dela foi preso porque era traficante. Estava envolvido com situações. Lembra, né? E aí, ela disse que eu orei. Passou ali um tempo. A gente estava arrumando nossas caixas para vir para cá. A gente tinha que arrumar a caixa, era de noite, porque durante o dia todo mundo ia lá em casa, né? Então a gente era de madrugada, não dava tempo. E aí, e estava lá em casa uma família, uma jovenzinha, a mãe e o pai. E a gente estava lá na mesa conversando, naquela festa, estava conversando, porque eles eram muitos, sabe aquelas novos convertidos, assim, aquele povo assim, que gente assim, tinha aquele carinho de estar juntos, e eles também de estar com a gente. A Denise me chamou e falou assim, mãe, vem aqui no meu quarto. Eu fui lá. O que foi, filha? Eu falei assim, mãe, a senhora lembra que o ano passado, algum tempo atrás, eu tinha falado para a senhora que que eu orei no intervalo por uma menina que o pai dela estava preso? Sim, eu lembro. São eles. Eles estavam ali, irmãos, restaurados, transformados, já estavam batizados, frequentando a igreja. Deus ouviu, Deus restaurou, foi o Espírito Santo que fez isso, que consolou. Houve uma transformação na vida deles. Eu me lembro que até na igreja lá, né, meu bem, o Marcos falou assim, olha, tem uma família que veio, tem uma mãe, até o nome dela é muito lindo, gente, o nome dela é Márcia, que nome lindo. Olha, eu não esqueço. E ela veio para a igreja com a filha. E o pai ficou, isso na história da conversão. E o pai ficou, que negócio é esse que vocês vão na igreja de novo? Eu vou nessa igreja para ver o que tem nessa igreja. Chegou lá, pronto, nunca mais saiu da igreja. Nunca mais. E a Denise falou assim, mãe, é aquela família. Você está vendo, meus irmãos? Deus pode restaurar, Deus pode transformar, dar vida para as pessoas que às vezes você fala assim, isso aí é só por Deus, é só Deus mesmo. Né? Eu lembro quando o Felipe, a gente morava em Dourados antes da gente ir para o sul, e aí
tinha uma senhora, uma jovenzinha que cuidava dele. E essa jovenzinha chamava Maria Amélia. E ele não conseguia falar Maria Amélia. Ele tinha 7 anos, mais ou menos. Só que toda vez ali eles cuidavam, eu trabalhava como missionária no hospital e na igreja, e ela ficava ali cuidando deles. Mas todo dia a gente almoçava juntos. Meu esposo trabalhava na Missão Caiuá e a gente trabalhava juntos. Almoçava juntos. E aí, eu lembro que o Felipe falava assim, quando era dia do Felipe orar, da Denise, né? Mas sempre a gente orava pela Maria Amélia. Aí eu, Senhor, abençoa a Maramela, né? Não conseguia falar o nome, abençoa a Maramela. E aí a Maria Amélia olhava para ele, assim, tipo, né? Que negócio é esse de orar, não sei o quê? Irmãos, tem pouco tempo que eu entrei em contato com a Maria Amélia. Aliás, quando eu vi a Maria Amélia se converteu ao Senhor, ela era totalmente tinha aversão contra o Evangelho. Ela se converteu ao Senhor e abriu na casa dela um ponto de pregação para ministrar para crianças. Para crianças. Então, irmãos, olha aí o tanto que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus pode transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero concluir com a oração de Jesus. Quando Jesus, em João 17, os versículos 15 e 23, Jesus, ele intercede para os seus discípulos. Jesus orou por nós. Jesus orou para aqueles que ainda crerão no Evangelho, somos nós. A grande verdade é que lá no Pentecostes não tinha brasileiro nem americanos. Não é, pastor? Não tinha. Lá no Pentecostes não tinha. E o Pentecostes, depois ali, vocês podem perceber que Pedro fez um grande discurso. E nesse discurso, milhares de almas se renderam aos pés de Jesus. Só que vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes? Pedro precisava ser restaurado. Ele precisava ser restaurado no pessoal e no público. Porque como ele negou Jesus no público, para todo mundo, ele também precisava ser também assim. E quando Jesus ressuscitou, nos últimos capítulos de João, Jesus vai e fala para Pedro, Pedro, você me ama? Quantas vezes Jesus falou para Pedro? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. E Jesus falou para Pedro na frente de todos. É porque Jesus sabia que ele precisava ser restaurado no pessoal e restaurado diante das pessoas. A partir de então, ele saiu e foi anunciar. Anunciou Jesus. Se você for perceber alguns versículos anteriores, alguns antes disso, Maria Madalena chorava. Quantas pessoas que você percebe que está chorando ao seu redor? Vindo para cá, a gente teve notícia do pastor Samuel de Dourados, foi encaminhado para São Paulo. E as pessoas chorando, lamentando. Então, quantas pessoas estão chorando? Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de consolar as pessoas no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos concluir com essa oração de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviastes ao mundo, eu vos enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como o Pai está em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados pela plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Amém? O Senhor Jesus nos ama. O Senhor Jesus se importa por nós. E quando esse amor encher seu coração, você vai sentir o desejo de anunciar isso para as pessoas à sua volta. Vai ser igual Jeremias, a sua palavra queima dentro de mim. Como de uma menininha, 6 anos de idade, estava no pátio da escola. Acabamos de fazer a palestra. Aí nós estávamos cantando uma canção. Alguém, para ser feliz assim, precisa ter uma razão. Só aquele que tem Jesus no coração. E a gente cantando. Daqui a pouco a menininha lá no meio. Não foi uma criança do lado. Foi uma criança que estava no... Tinha umas 250 crianças. A menininha bem no meio. Todos viram. Essa menininha começou a chorar. Chorar desesperadamente. Diretora, professores, coordenadores tiraram uma sala ao lado. Pensou que essa menininha estava passando por uma situação de violência ou outra situação parecida, né? Ela chorando. Depois essa menininha veio com seus olhos lacrimejados me entregar um presente. Que a professora disse, não, vamos levar você para levar o presente. A diretora disse o seguinte, de uma escola pública. Ela disse o seguinte, professora, essa aluna disse que ela sentiu a presença de Deus tão forte, que ela não se conteve, que ela começou a chorar. Aí veio outra amiguinha, aí essa menininha começou a chorar de novo ali na frente, e veio outra menininha, abraçou ela e consolou ela. Eu falei assim, eu nasci para viver isso. Eu nasci para que as crianças possam sentir a presença de Deus. Que eu possa ter condições para falar, para anunciar do amor de Deus. Que você também possa sentir isso. É um privilégio servir ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado pelos teus filhos aqui. Oh Deus, assim como Jesus orou pela unidade de todos os seguidores de Jesus, assim também nós oramos nessa noite para que haja unidade nesta igreja, para que haja, ó Deus, o amor por vidas, pessoas apaixonadas por gente, ao ponto de quebrar as barreiras, ó Deus, de preconceito religioso, filosófico, teológico, ou talvez até outras situações, para que possa dizer, eu tenho Jesus na minha vida, Ele é minha esperança, Ele está comigo e Ele está vivo. Que eu possa cessar o choro e anunciar a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também pela vida de cada um dos meus irmãos, que possam ter essa ousadia de anunciar sobre o amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. É no nome, sobre todos os nomes que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o Senhor vai te encontrar. Foi bem instantâneo, hein? Querido Sonho pastor, realizado, glória a Deus. calma que não acabou. Querido pastor, é com muita alegria no coração que hoje lhe prestamos esta pequena e muito sentida homenagem no seu dia especial. Feliz Dia do Pastor. Saiba que lhe reconhecemos um grande valor. Seu ministério e sua presença vieram enriquecer de forma extraordinária a nossa igreja e todos lhe somos gratos por tudo o que fez e faz por nós. Que Deus abençoe você e continue iluminando seu caminho, que sua vida jamais se esgotem
a sabedoria, a paciência, a saúde e a paz conosco. Querido pastor, fique sempre conosco. Amém? Tem um mimo aí, ó. Irmãos, nós queríamos falar mais, mas extrapolamos o nosso toque de recolher já. Então o pastor vai orar. Amém? Queridos, me surpreenderam. E eu glorifico a Deus para abrir de vocês. Eu tenho lá em casa umas cartinhas guardadas ainda. De algumas crianças que alguns anos atrás também fizeram para alguns pastores. E eu guardo isso daqui. Eu guardo mesmo. Deixo em casa, minha gaveta lá em casa. Te amo, pastor. Parabéns pelo seu dia. Pastor, fica com Deus. Botou até em inglês. I love you. A Ana colocou aqui. Love de novo, ó. Bênção. Juliana colocou uma casinha, acho que é uma igreja aqui, eu acho. Olha a mãozinha da minha Laura, desenho da minha Laura também aqui. Feliz dia do pastor. A Maria colocou para mim, para o pastor Paulo. Muito obrigado, Maria. O desenho bonito também aqui. Ponto de desenho bonito. Uma mãozinha de cuidado, né? Olha, ele colocou aqui ainda Paulinho. Minha avó me chama de Paulinho, essa é minha avó? Minha avó me chama de Paulinho, minha avó. Me chamava de Paulinho, minha avó. Ô Paulinho, bota o casaco. Paulinho, vai chover. Olha, Paulo e Gabriela, botou aqui, olha que lindo. Botou a Bíblia, o pastor, olha que bonito, meus irmãos. Lindo, né? Que eu entendo porque Jesus disse assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E a simplicidade que essas crianças têm, a honestidade, sabe? A pureza do coração delas. Temos muito a aprender com elas, meus irmãos, muito a aprender. Às vezes nós achamos que o caminho do ensino só vai daqui para lá, não. Ele também de lá para cá também. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E por essa palavra assim que a Márcia trouxe aos nossos corações, nos despertando para a importância de levar o Evangelho, queridos. Nós somos desafiados nessa noite a cuidar dos de dentro e também olhar para os de fora. E queridos, invistam nas nossas crianças, invistam assim, sem reservas, porque você vai colher isso aqui. Você colhe isso, o carinho, o amor dessas crianças. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Angélica, Edinaldo, né? Muito obrigado aos irmãos, o carinho dos irmãos pelo mimo também, muito obrigado. O carinho de vocês, o amor que você dispensa por mim e por conseguinte também a minha casa, a minha família. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esse dia comemoramos juntos, né? Que um pastor só é pastor porque ele tem ovelhas. Deus de pastor por pastor, e de pastor porque tem ovelhas. E para mim, como falei para os irmãos aqui, primeira noite que eu vim aqui, dia 7 de março, eu falei assim: eu vim para servir vocês. Vim para isso, irmãos. Não é fazer o capricho, mas servir cada um de vocês. Meu objetivo aqui é servir vocês. Eu quero servir vocês. É o meu objetivo, meu foco. Quando eu ficar nesse lugar, quero que seja para servir a cada um de vocês. Amém? Convido você a ficar de pé mais uma vez. Vamos estar orando, encerrando o nosso culto da melhor maneira, orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, pelo que o Senhor fez em nossas vidas, com tudo que aconteceu em tão pouco espaço de tempo aqui nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Paizinho, obrigado. Obrigado, Pai amado, por toda a boa dádiva, Pai, que provém do Senhor, Deus. Obrigado por esse dia, obrigado pelo culto, pela celebração, pelos louvores, podemos entoar o Teu nome, Pai, obrigado.
Obrigado pela tua doce e santa presença nesse lugar, Pai. Obrigado. Obrigado pela palavra, Pai, desafiadora, motivacional aos nossos corações. Sabendo que o Evangelho tem um poder, Pai, como diz o apóstolo Paulo, Pai, um poder para a salvação de todo aquele que nele crê, Senhor. E Deus, nós estamos com o maior poder de transformação em nossas mãos, ó Pai. Nos faz entregar, anunciar, pregar, vivenciar, Pai, experimentar. Ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas se rendam ao Senhor através da mensagem poderosa que é no Evangelho, Pai. Agora que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do bom pastor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja nesse lugar, em toda a face da terra e em todo o tempo. E a tua igreja diz: amém, amém. Vá na paz e na graça do Senhor Jesus. Espera um minutinho que eu vou na porta cumprimentar os irmãos.